Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao curso de Python para engenheiros da Wiki. Nós estamos atualmente no segundo módulo do curso, que trata de conceitos básicos de Python. Na última aula, nós vimos a introdução à estrutura de um programa de Python, bem como a definição de cada tipo de variável que pode ser usada num programa de Python. Então hoje nós vamos dar prosseguimento falando sobre operadores e funções. Bom, operadores é um conceito que a gente já viu meio por alto nos exemplos que já foram vistos, e a gente pode pegar o conceito lá da matemática para definir o que é um operador. Porque lá na matemática, uma operação é aquele cálculo, né, que envolve zero ou mais valores de entrada, né, que são os operandos, e que produz um novo valor como resultado, né, um valor de saída. E aí essa operação ela é representada por algum símbolo, né? Geralmente é uma soma, né, com o símbolo de mais, uma subtração com o símbolo de menos, uma multiplicação com o símbolo do asterisco e assim por diante. Então, em programação a gente pode aplicar essa lógica também, né, porque a gente tem operações como, por exemplo, é destacado em azul uma soma, né, 2 mais 3 igual a 5, em que a gente tem dois operandos, que são 2 e 3, e uma operação de soma que está sendo simbolizada pelo meu operador, que é o símbolo de mais. E o resultado dessa operação, né, um novo valor, que é o número 5. Né? E assim como na matemática, as linguagens de operação também têm operações que vão além das operações matemáticas. Mas, né, aproveitando essa familiaridade, vamos começar pelas operações matemáticas numa linguagem de operação. Temos aí nessa tabela uma lista de operadores binários que existem em Python. Né? O que são os operadores binários? Aqueles que precisam de dois operandos. Então, operadores binários, né, aritméticos. Então, aí as operações que a gente já conhece, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão, com esses símbolos que a gente já espera, que são um tanto universais para operações aritméticas básicas em computador, com resultados esperados. Temos também esse operador que a gente viu brevemente na última aula, que é esse símbolo de porcentagem, que representa o resto de divisão por inteiro. Então, por exemplo, se eu realizar essa operação 10, símbolo de porcentagem 4, eu vou ter o resto da divisão de 10 por 4. Né? 10 dividido por 4 dá 2, mas como 4 vezes 2 igual a 8, tem um resto que é 2. Nesse caso, por coincidência, o resto é igual ao quociente. Mas o que esse operador vai retornar é sempre o resto da divisão. E, por fim, a potenciação, que em Python pode ser feita com dois asteriscos. Né? Nesse caso, então, esse exemplo, a gente tem 2 elevado a 5, que é o que representa esse 2 asterisco, asterisco 5, resultado 32. E uma coisa interessante no Python é que as operações de soma e multiplicação podem ser aplicadas às strings, que são aqueles tipos de variável que a gente viu que são blocos de texto, né, e que ficam demarcados pelas aspas. Então, eu posso ter uma variável do tipo string, que eu estou criando aqui nesse exemplo, é essa string str1, com um bloco de texto olá, espaço, e essa string 2, que tem mundo, exclamação, e eu posso somar essas duas strings, e o resultado vai ser uma string, uma nova string com essas duas strings que eu somei sendo concatenadas, basicamente. Então, essa operação de soma foi definida no Python para variáveis do tipo string, né, texto. E, no caso, o que seria a multiplicação de strings em Python, nada mais é do que repetir, né, a string, a mesma string que está sendo operada, no n número de vezes que foi definido. Então, se eu fizesse string olá vezes 2, eu teria olá, olá. Seria basicamente assim que funciona, que foi definido isso para operações de string em Python. Quando a gente for aprender sobre classes, a gente vai ver qual é a lógica disso.
E uma última observação, né, sobre os operadores matemáticos é que os operadores mais e menos eles também podem ser unitários, né, em vez de binários. Eles podem também ser usados com um único operando, e o que eles vão fazer, como se espera na matemática, é mudar o sinal desse número. Então, eu posso, por exemplo, definir que x igual a menos y. Então, estou mudando o sinal de y para atribuir a nova variável x. Quando a gente está tratando de expressões longas, né, que usam múltiplos operadores, uma coisa importante para se atentar é a precedência desses operadores. Digamos, então, que você tem essa expressão como está destacada em azul, 4 mais 2 vezes 3. Né? Qual é a ordem que vai ser feito esse cálculo no Python? Essa ordem, né, que se chama a precedência dos operadores, no Python segue uma regra básica, que é essa regra de sempre colocar em primeira ordem de prioridade os parênteses, depois a potenciação, né, alguma potência de algum número, depois ele vai fazer uma multiplicação, uma divisão, depois a soma e, por último, na última ordem de prioridade, uma subtração. Mas é sempre uma boa prática, né, dada essa ordem de prioridades, se você quer sinalizar que uma determinada parte da expressão tem que ser executada antes das outras, usar os parênteses, que aí você evita qualquer tipo de ambiguidade, né? Você não, em vez de você deixar para o interpretador resolver o problema, resolva você mesmo, que é uma boa prática, e você deixa o seu código bem mais previsível para qualquer pessoa que for ler. Né, retomando aquela discussão sobre divisões de inteiros, é sempre bom lembrar que o operador divisão, quando aplicado a um número flutuante e um número inteiro, sempre vai ter como resultado da operação um número flutuante. Né? Ou a parte flutuante, né, a existência de casas decimais, ela sempre vai se sobrepor ao número inteiro. Então, o resultado sempre vai ser, o flutuante sempre vai conter as casas decimais da divisão. Só se os dois operandos da divisão forem inteiros, como no exemplo aí em vermelho, é que o resultado vai ser um número inteiro. E vai pegar só a parte inteira mesmo da divisão, não vai fazer o arredondamento. A fração é totalmente descartada. Então, se você quiser dividir números que já existem no código como números inteiros, mas você não quiser perder essa informação da fração, você pode usar um processo de conversão de variáveis, conversão interna, que no Python é bem simples, é bem intuitivo. Você simplesmente usa essas funções. Por exemplo, eu quero converter um inteiro para float. Eu uso uma função float e dentro dos parênteses o nome da minha variável, que é inteira. Ele vai converter esse inteiro para um float. Né? Esse x, que é 7, ele vai passar a ser um 7.0, digamos assim. Né? Vai passar a ser um flutuante com casa decimal 0. E o y, que é 4, ele vai passar a ser 4.0. Então, quando eu fizer a divisão, eu vou ter o meu resultado com a parte decimal, 1.75. E a conversão de variáveis ela pode ser feita para outros tipos de variáveis também. Então, retornando aí uma coisa que eu aludi na última aula, que é converter uma string. Né? Isso é possível. Né? Eu tenho uma string, por exemplo, s igual a o 3 entre aspas, né? Que então esse 3 não é um número, é um texto. E eu posso converter ele para inteiro usando int s entre parênteses. E aí, a partir desse ponto, eu vou poder, de fato, fazer operações matemáticas com esse 3. Então, isso é útil, por exemplo, se você ler alguma informação de um arquivo, né, você vai ler ele como uma string, que vai ser chamada desse arquivo, e aí depois você pode converter esse texto que está sendo lido do arquivo para uma variável para você poder fazer operações em cima dela. Quando a gente for tratar de pacotes que leem arquivos, a gente vai ver algumas utilidades muito interessantes disso. E quando se converte um flutuante para inteiro, aí sim é feito um arredondamento das casas decimais, né? Como aí nesse último exemplo do slide, está se usando a função int para converter o número flutuante 4.7, e aí esse inteiro ele vai ser 5.
né? O decimal ele não vai ser totalmente descartado, ele vai ser arredondado. E é sempre bom salientar, quando a gente está usando operações de divisão em programação, que o que você deve sempre evitar, sempre ver se tem algum risco de acontecer, porque não pode acontecer de jeito nenhum no seu código, é a famosa divisão por zero, que causa uma falha no programa, retorna um erro, já que os resultados de uma divisão por zero são matematicamente indefinidos. Então, por exemplo, você sempre deve evitar um caso como o desse exemplo que está aí na tela, que o seu usuário, por exemplo, vai imputar algum valor, vai fornecer um valor para o seu código, e depois você está usando esse valor numa divisão. E se o usuário vai lá e coloca um zero, o que vai acontecer? O seu programa vai resultar num erro. Então, é sempre uma boa prática, quando você está trabalhando no seu código com expressões matemáticas que não podem receber determinados tipos de valores. Por exemplo, você quer extrair uma raiz e não pode ser um número negativo, Apesar do Python ter poder trabalhar com números complexos, se você está trabalhando com determinadas grandezas que precisam ser continuamente definidas no conjunto dos números reais, você tem que impedir que o seu usuário vá lá e dê um número negativo para calcular uma raiz. Então, sempre tentar se antecipar a coisas que podem acontecer no código quando você está usando uma operação como a divisão, por exemplo, que não pode receber um determinado valor, nesse caso zero. E eu aludi aqui à função raiz, porque além dessas operações matemáticas básicas, dos operadores aritméticos que a gente viu, existem várias outras funções matemáticas que podem ser usadas no Python, desde que você importe esse módulo chamado math, que é um módulo padrão do Python, e que contém diversas funções matemáticas, como log, exponencial, funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, arco tangente, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, raiz quadrada, raiz cúbica, diversas funções. Se você jogar na internet esse módulo, tem toda uma lista lá de funções que existem nesse módulo, então é bem útil dar uma olhada nisso. E aquele padrão de importação, você usa o adjetivo import com o número do módulo, math, e você chama a função usando esse math.nome da função. Então, nesse código, eu tenho a variável x igual a 5, e aí eu estou calculando y vai ser o log de 5 e z vai ser a raiz quadrada de 5. Bom, em seguida, além dos operadores aritméticos, temos também os operadores de atribuição. A gente já viu bastante o principal operador de atribuição, que é o sinal de igual, que ele simplesmente diz variável tal vai ter atribuído a ela o valor dado. Então, como no exemplo ali embaixo da tela, a igual a 2, eu estou dizendo que a minha variável que eu criei chamada a vai ter a ela atribuído o valor 2. E, além do igual, existem outros operadores de atribuição que são similares, que, além da atribuição, eles também realizam outras operações. Então, por exemplo, o mais igual, ele é um operador que, além de... que vai atribuir ao novo valor da variável o valor antigo mais o número que está sendo somado. Então, se eu fizer x mais igual 3, é o equivalente a se eu fizesse x novo é igual a x antigo mais 3. E o mesmo raciocínio se aplica para os outros operadores que usam de atribuição. Por exemplo, x vezes igual 3 é a mesma coisa que fazer x novo igual a x antigo vezes 3. Então, nesse exemplo aí no final da tela, a gente tem a variável a que tem o valor 2, a variável b que tem o valor 3, e aí eu estou usando o operador mais igual para dizer b igual mais igual a, ou seja, o novo valor de b vai ser o valor de b antigo mais o valor de a. Então, vai ser 2 mais 3, que é igual a 5. E, em seguida, temos os operadores de comparação. Lembra quando nós vimos lá a definição dos booleanos, verdadeiro e falso? Esses são os operadores que vão ter como resultado da operação variáveis do tipo booleanas. Então, eles vão comparar variáveis numéricas e essa comparação vai resultar num verdadeiro ou falso. Então, nós temos aí o operador
esse igual igual, que é para distinguir, né, para não ter ambiguidade com o operador de atribuição. Esse é o operador que vai comparar se o valor do operando 1 é igual ao valor do operando 2. Então, ele vai, nesse caso desse primeiro exemplo, 2 igual a 3, ele está avaliando se 2 é igual a 3. No caso, falso. E, né, o operador, né, diferente de, ou não é igual a, ele tem duas formas possíveis no Python. A primeira, que é a exclamação igual, e essa segunda, que é esses símbolos de maior a menor, né, fechados assim. Os dois vão fazer a mesma coisa, eles vão avaliar se os dois operandos têm valores diferentes. Então, nesse caso, para 2 e 3, vão retornar o booleano verdadeiro. E os típicos menor que, maior que, né? Então, para 2 e 3, a comparação 2 menor que 3 vai retornar verdadeiro e 2 maior que 3 vai retornar falso. E temos também os operadores menor ou igual. E aí ele vai ver duas possibilidades. Ou os dois operandos, ele pode ser ou menor ou igual um ao outro. Então, ali no exemplo que eu coloquei na tela, está sendo avaliado 2 é menor ou igual a 2, verdadeiro, porque 2 é igual a 2. E, no último exemplo, 2 é maior ou igual a 3, falso, porque 2 é menor que 3. E aí temos os operadores lógicos, que eles são operadores para operandos do tipo booleano, né? Então, nos operadores de comparação, a gente tinha operandos que eram números, que quando comparados, o resultado dessa comparação geravam variáveis booleanas, verdadeiro ou falso. E agora nós temos operadores cujos operandos são os booleanos. Isso é quando você precisa fazer múltiplas comparações, né? Ou relacionar uma comparação com outra. Geralmente para testar alguma condição ou testar múltiplas condições de uma vez e aí ver se, bom, eu preciso executar uma parte do meu código, se essa comparação for verdadeira e se essa outra comparação também for verdadeira. Eu preciso que duas condições sejam verdadeiras para executar uma parte do meu código. Então, eu tenho que, né, usar esse operador para avaliar ao mesmo tempo duas variáveis booleanas. Ou então eu posso ter uma situação que, bom, para eu executar essa parte do meu código, ou essa condição aqui 1 é verdadeira, ou essa outra comparação aqui tem que ser verdadeira. Então eu já tenho um operador do tipo ou. Né? Então, as quatro possibilidades de operadores lógicos, né, operadores cujos operandos são booleanos, no Python são o AND, né, o E, que eu já exemplifiquei, o OU, né, também do outro exemplo, ou uma coisa verdadeira ou a outra coisa verdadeira. O NOT, né, que é a negação, ele simplesmente converte um booleano no seu oposto. Então, você tem NOT verdadeiro, o resultado é falso. Eu tenho NOT false, o resultado é verdadeiro. E o operador exclusivo, né, que é representado por esse chapeuzinho, que ele vai ser verdadeiro apenas se os dois booleanos comparados forem diferentes. É por isso que ele é chamado de exclusivo. Então, se as duas condições que são comparadas forem iguais, ou ambas verdadeiras ou ambas falsas, ele vai ser falso. Então, essas operações, né, lógicas, elas são feitas geralmente com essas palavras-chave, né, para o AND, para o NOT e para o OR. Geralmente se usa mesmo as palavras AND, NOT e OR no código. E para o SHOR, né, para o operador exclusivo, usa-se o chapeuzinho. Então, por exemplo, aí, né, nesse exemplo da lógica AND, né, da lógica E, eu estou avaliando se eu quero saber se um determinado número está dentro de uma faixa, né? Então, eu quero saber se a minha variável A está entre 5 e 10. Então, eu posso fazer isso usando a combinação de duas comparações. Se ela está entre 5 e 10,
esse valor de A ele tem que ser maior que 5 e tem que ser menor que 10. Então, consegue ver então a utilidade de combinar comparações, né? Tem várias utilidades, esse é só um exemplo bem fácil de visualizar. Mas ao longo do curso nós vamos ver muitos exemplos de comparações e de operações lógicas, conforme nós formos usando ferramentas mais avançadas de Python. E então, para fechar essa aula, vamos aprender sobre funções. Que uma função é uma sequência do seu código que executa um bloco de comandos, que são agrupados e que pode ser chamada múltiplas vezes ao longo do código para sempre executar aquele mesmo bloco de comandos. Então, a gente já usou várias funções nos nossos exemplos básicos, como a print, por exemplo, a função print que a gente usa para imprimir dados na tela. Tivemos também a função input, que extraía dados do usuário, as funções matemáticas, aquelas funções de type e de getSize para ver quantidade de memória alocada dos tipos de variáveis, de que tipo eram as variáveis. Isso tudo são funções, elas vão executar determinadas sequências de código e elas vão caracterizar algum tipo de comportamento. Bom, e se eu quiser criar a minha própria função no Python, como é que eu faço? Então, como está mostrado aí nesse exemplo, destacado em vermelho, você tem que usar a palavra-chave def e o nome seguido do nome da sua função, os parênteses, que dentro desses parênteses ela pode receber algum argumento, alguma informação para ela tratar ou não, e depois do nome dos parênteses, os dois pontos. E aí, o que vai demarcar esse bloco de comandos que vai caracterizar essa função vai ser a própria indentação das linhas de comando. O que é a indentação? É esse espaço, essa tabulação antes dos comandos, que está destacado aí em amarelo. Em Python, diferente de outras linguagens, as funções, o bloco das funções, ele não é demarcado por chaves ou por nenhum símbolo específico. É só mesmo o espaço que você dá que vai dizer onde que a sua função começa e onde ela termina. Então, é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado, porque se você começou a definir uma função e você deu 4 espaços na primeira linha, depois deu 3 espaços na linha seguinte, vai ter problema porque ele já não vai mais entender a linha de 3 espaços como parte da função, já que você começou dando 4 espaços. Então, como você não tem essa demarcação dos limites da função com chaves ou com algum outro símbolo, você está usando exclusivamente a indentação, tem que ser bem rigoroso para respeitar sempre essa indentação, para você poder demarcar o que é os limites da função, onde ela começa, onde ela termina, onde o bloco de comandos dela começa e termina. Então, nesse exemplo aí que está na tela, essa função chamada doPrint, ela vai ter 2 linhas, a primeira com esse comentário, com essa descrição, e a segunda com esse chamado da função print. E nessa linha de código que tem um print outside function, você pode ver pela indentação, que o texto já está mais próximo do início do arquivo, que a gente agora então está fora da função. Esse print outside function, como ele mesmo está nos dizendo, ele já está fora da função, ele não faz parte mais da função do print. E, claro, uma função ela pode ser chamada múltiplas vezes ao longo do seu código, sempre vai executar a mesma coisa. Então, se esse código que está na tela fosse executado, ele ia imprimir primeiro esse outside function e depois ele ia imprimir 2 vezes a frase inside function, Não, nem vai ser linha, porque vocês podem observar que não tem em nenhum momento está sendo usado aquele comando de pular linha que é o /nzinho. Então ele vai imprimir isso tudo em uma linha só. Sempre tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa quando se trata de impressão. Aquela parte ali da função que eu disse que era uma descrição,
é uma ferramenta que você tem no Python. Se você quiser, né, que você quer definir lá a sua função customizada, né, a sua função, e você quer colocar ela num lugar, numa parte do seu código que o usuário não vai ter acesso ou que pode não querer acessar, vai ter alguma parte lá mais escondida, mas que ele não quer ter o trabalho de ir lá procurar onde é que está a função. Então você pode definir escrever essa descrição, que é um textozinho dizendo o que a sua função faz, e aí o usuário pode acessar lá no terminal essa descrição, esse texto de descrição, com o comando nome da função .help. Isso é bem útil e isso existe para várias funções padrões do Python também. E né, essa descrição, esse texto de descrição, ele pode ser demarcado tanto por sequências de 3 aspas duplas, né, como nesse exemplo destacado em azul, como também por 3 apóstrofes únicos, né, só um apóstrofezinho, né, sequência de 3. Tanto faz, o Python vai entender da mesma forma. Isso vale também para as strings, tá? Não precisa ser as duas aspas, pode ser uma apóstrofe só marcando o início e o fim de uma string. Bom, e né, como eu tinha adiantado, né, dentro dos parênteses da função, você pode colocar alguma informação que vai ser alimentada para essa função usar. Isso é chamado de parâmetro da função. Né? É alguma variável que essa função vai receber, vai ler e vai fazer alguma coisa com essa variável. Então, são entradas, se você colocar lá um parâmetro na declaração, na definição dessa função, ele vai ser, então, vai passar a ser uma entrada obrigatória quando essa função for chamada. Né? O usuário não vai poder chamar essa função square sem colocar nada dentro dos parênteses, ele precisa colocar algum valor. E aí, quando você está no código, né, e você está fazendo a chamada da função square, o valor que você coloca dentro dos parênteses é chamado de argumento da função. Então, nesse caso, essa função square, ela está pegando esse parâmetro x, está multiplicando x vezes x para retornar, né, que é o quadrado do valor, e vai retornar esse quadrado. O que é retornar? Né? O retorno da função é o que essa função vai dar de volta para o usuário quando ela for chamada no código. Então, nesse caso, por exemplo, y igual square de 5. O valor que vai ser atribuído à variável y é qualquer que seja o valor que a função square retornar naquele comando de return. Então, o que tem no return da função square? Essa variável chamada sqr, que nada mais é do que x vezes x. Ou seja, y vai ter atribuído, né, o valor 25, já que ela está fazendo a chamada de square de 5. Né, isso é chamado, né, o output da função. E não necessariamente, né, uma função precisa ter um retorno. Ela pode simplesmente executar um monte de comandos, alterar várias coisas no código, imprimir coisas na tela, tá? E não retornar nada, né? Como aquela função do print que a gente viu no último exemplo. E também nessa função add and show que está aí no exemplo atual. E aí você está vendo aqui, né, um exemplo daquela descrição, né, sendo feita com os 3 apóstrofes, né, sem usar as aspas duplas. E note que ela também pode ser feita em múltiplas linhas. Né, é feita a abertura ali dos 3 apóstrofes e na linha seguinte aqui começa a ser escrita a descrição. E aí, quando essa descrição acaba, é feito o fechamento, né, desses 3 apóstrofes. E aí que começam os cálculos da função em si. Então, ela está criando uma variável chamada z, que vai receber a soma dos 2 parâmetros x e y. E note que não só essa função ela pode ter múltiplos parâmetros, como ela também pode ter múltiplos retornos. Nesse caso, está sendo usado um return x, y, z, o que significa que o retorno dela vai ser uma lista. Né? Uma lista que vai ser compostas, mostrando aí como lá no final do slide, como que é o retorno dela, é uma lista, né, com o primeiro membro da lista
o valor de x, o segundo membro o valor de y e o terceiro membro o valor de z. E isso traz para a gente a importância da definição do conceito de escopo. É que quando eu estou criando, quando eu estou ali dentro de uma função e estou criando uma variável ali dentro, essa variável ela só existe para o código ali dentro. A memória dela é alocada, o valor para ela é atribuído, e a partir do momento que você sai daquele bloco da função, aquela variável em tese não existe mais. Nesse exemplo aí que está na tela, está acontecendo uma situação específica de uma variável com o mesmo nome está sendo criada fora da função, que é o z igual a 1, e lá na função está sendo criado um z igual a 0, mas não é o mesmo z que existe fora da função, porque esse z igual a 0, né, que está destacado em vermelho, ele diz que, como se diz, ele vai sair de escopo a partir do momento que se termina a definição da função scope. Então, o que vai acontecer nessas duas execuções é que quando for chamado print z, o valor que vai ser impresso vai ser o daquele z que existe lá fora. Ele não tem como acessar, né, do lado de fora da função, aquele z igual a 0 que está definido lá dentro. Então, print z vai imprimir o valor 1. E aí, quando for chamado a função scope, é que ela vai ter, que vai se poder printar o valor 0. E esse ambiente, né, que tem dentro da função é chamado de o namespace da função. É uma boa prática, né, evitar de ficar dando o mesmo nome para uma variável que dentro e fora de uma função ou de algum ambiente específico. Mesmo que o escopo delas seja diferente, é uma boa prática que as variáveis elas não tenham o mesmo nome para não gerar nenhum tipo de ambiguidade. Não necessariamente a ambiguidade para o interpretador do Python, mas para quem está lendo o código, né? O seu código fica muito mais compreensível se não acontecer esse tipo de coisa. Então, estamos encerrando essa aula aqui nesse tópico, né? Na próxima aula nós vamos terminar esse módulo, mas antes de fechar, eu gostaria de passar lá para o Colabs, né? O Google Colab, e vamos dar uma olhada aqui em um exemplo em que a gente está aplicando aqui funções, né? Os conceitos de funções, operadores e variáveis, coisas que a gente aprendeu até aqui nesse módulo. Então, eu tenho aqui esse código que eu escrevi aqui no Colab. Primeiro, eu começo importando a biblioteca matemática, math. E esse código aqui ele funcionaria da mesma forma se eu criasse na minha máquina um arquivo .py com esses mesmos comandos e depois pedisse para o Python executar, interpretar e executar. Mas tá, então começo importando a biblioteca matemática e aí eu crio aqui uma função. Essa minha função ela serve para calcular a área do círculo. E ela tem aqui dois argumentos, d e p, né, duas variáveis. E ela vai retornar aqui uma expressão, né, de área de círculo, que é πd ao quadrado sobre 4. E note que eu estou colocando o π como um argumento aqui, porque a gente vai fazer umas comparações aqui interessantes. Então aqui tem alguns comentários, né? Comentários são aquelas linhas que vão ser ignoradas, servem só para eu ler aqui o meu código e ver o que o código está fazendo. Então aqui estou criando uma variável chamada d, o valor de 0,02, que vai representar o meu diâmetro, do círculo de 2 centímetros. E eu vou aqui criar uma variável π, fazendo aqui um arredondamento do π, né, que lembra que a gente comentou, que uma linguagem de programação ela não tem como lidar com um número infinito de casas decimais. Então, ela tem um limite da precisão de um número flutuante. Então, vamos colocar aqui uma precisão bem baixa, né, poucas casas decimais aqui para essa variável π. E estou calculando aqui um primeiro valor de área, usando, né, o meu diâmetro e esse π aqui meio capenga que a gente criou. Outra opção, se eu precisar fazer um cálculo matemático,
usar uma macro desse pacote math chamada math.py, que é o que é essa macro. Ela já tem, ela meio que, assim como a gente acessa uma função de um pacote, a gente pode acessar determinadas variáveis que já têm valores pré-definidos. Então, até aqui no Colab, quando eu passo aqui o mouse em cima dessa math.py, ele já mostra qual valor que está armazenado para essa variável lá no pacote math. Então, eu estou definindo essa nova variável A2, que vai receber o valor da área do círculo, né, calculado aqui para a nossa função, com o diâmetro D e o π lá da macro. Então, vamos fazer aqui algumas impressões na tela. A macro do pacote math fornece π igual, e aqui, né, eu estou usando aquele esquema do format, né, que eu tenho aqui a minha string que vai ser impressa em tela, e no Python 3 eu tenho essa opção, né, de colocar, para imprimir variáveis no meio dessa string, eu tenho esse abre e fecha chaves, e depois o ponto format com qual variável eu quero imprimir. Então eu vou imprimir esse valor aqui, né, do math.py. E aí, pulando uma linha, na linha seguinte vai ser escrito, calculando a área com a macro, temos A igual. Então, estou vendo aqui que no meio da frase eu estou indicando aqui onde que vai entrar o valor da variável, metros quadrados, e sem a macro, A igual, papapá, metros quadrados. E aí aqui no format, agora eu tenho dois argumentos, né, para a função format. O primeiro é o A2, né, que eu estou escrevendo aqui com a macro, e depois o A1, que é o sem a macro. Comparando as áreas calculadas com cada π, elas são próximas. E aqui eu estou chamando uma outra função do módulo math, que é essa função isClose. Se você colocar aqui o mouse por cima dela, o Colabs ele te mostra o que seria o help, né, dessa função, a descrição dela. Então, isso daqui, quando alguém escreveu essa função isClose lá no pacote math, né, ele escreveu essa descrição dentro daqueles símbolos de 3 aspas ou 3 apóstrofes. Então, ela vai comparar, né, dois números flutuantes e vai ver se eles estão relativamente próximos um do outro, dada uma determinada tolerância. Então, se eu não der nenhuma tolerância definida por mim, o padrão que ele vai considerar de tolerância é se a diferença relativa entre esses dois valores for de 10 a menos 9. E aí o retorno dessa função é um booleano. Ela vai retornar true ou false, dependendo dessa comparação que ela fizer. Então temos aqui uma função que retorna uma variável do tipo booleano. E isso vai ser impresso na tela. Então vamos aqui executar esse código. E aqui ele está imprimindo na tela. A macro do pacote math fornece π igual a todas essas casas decimais aqui, né? Percebe que tem um limite de quantas casas decimais, mesmo o π na prática, né, na vida real, sendo um número com infinitas casas decimais, a gente vai ter aqui o nosso erro de arredondamento, né, já que a gente está fazendo cálculos num código de programação, numa máquina. Então, existem limites. Calculando a área com a macro, né, como a gente usou aqui o nosso diâmetro como um múltiplo de 2, né, uma fração de 2, que quando a gente elevar ao quadrado vai cortar com aquele 4, a gente tem aqui basicamente esse número π, né, dividido por uma potência vezes uma potência negativa de 10. Então, essa daqui é a área sem a macro, temos aqui muito mais casas decimais, e a área com a macro, e a área sem a macro para aqui nesse 9, né? Então tem essa precisão sem essas casas decimais extra aqui, que a gente vai ter de precisão usando a macro lá do pacote math. Então, comparando as áreas calculadas com cada π, elas são próximas, né? Usando lá o nosso math isClose. Então, false. Né? O isClose viu que usando aquela tolerância de 10 a menos 9, essas áreas não ficam suficientemente próximas uma da outra. Se eu quisesse definir uma tolerância um pouco menor, uma tolerância bem mais generosa,
eu poderia então mudar esse retorno aqui da função para verdadeiro. Então, vamos retornar aqui a apresentação. Por hoje, nós vamos encerrar. E a partir na próxima aula, nós vamos aprender sobre controle de fluxo em Python, para então fechar esse módulo 2. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos na próxima. Até lá!